favor, em nome de Deus, as bênçãos venham cair sobre cada um. Abre as vossas Bíblias em Lucas 16, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos atravessando uma época tão assim complicada para os crentes, e parece que os crentes estão assim esfriando da fé, não está preocupado com a salvação, com a vida espiritual, e muitas vezes a igreja, por exemplo, o povo não está procurando orar mais, ler mais a Bíblia, consagrar a vida espiritual com Deus, e parece que o mundo cada dia vai sendo pior. Parece que os crentes vão esfriando da fé. Glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado resplendamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos vão sempre dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, aqui o texto vai nos ensinar. Aqui Lucas, ele escreve esse livro referente a dois homens, o rico e Lázaro. E ali, irmãos, a Bíblia fala daquele homem rico, e ele tinha tudo na vida, vestia bem, tinha tudo na época, era um homem rico, e ali certamente ele não precisava de ninguém, porque tinha dinheiro. Talvez naquela época tinha carro, às vezes não é carro desses de hoje, mas tinha carruagem, e ali vivia no palácio, e ali era um homem extraordinário, muito rico daquela época. E ali, irmãos, apareceu também um mendigo que chamava Lázaro, e apareceu ali na porta daquele homem que desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Então, irmãos, ali aquele homem era Lázaro, doente, enfermo, leproso. E a Bíblia diz que ali, quando ele chegou na porta daquele homem rico, e ele estava com fome e desejava comer pelo menos das migalhas que caía da mesa do rico, pelo menos o resto de comida que caía da mesa do rico. Vocês sabem que quando sobra resto de comida, dá para os cachorros comer. Assim era aquele homem também, Lázaro. Ele desejava comer pelo menos o resto do que sobrava
daquele homem rico. A fome era muito. E a fome, irmãos, é uma fome doída. Pior é a sede do que a fome. Quando você está com fome, a sede é pior. Então, irmãos, ali, aquele homem chegou na casa daquele homem rico, fedorento, sujo. Talvez ali aquela roupa tão suja. Quando o mendigo, até hoje a gente vê por aí, uns mendigos que andam na rua, sujo, cabelo grande, e ali parece que aquele cabelo ele vai trançando ali aquela roupa, e passa muito tempo sem tomar banho, naquela sujeira, e quando passa perto da gente, vê aquele fedor. Então, irmãos, ali Lázaro também estava naquela situação. Quando ele chegou na porta da casa daquele homem ali, o empregado chegava lá e via aquele homem e levou para aquele homem rico. Olha, lá no portão lá tem um homem, ele deseja comer das migalhas que caem da sua mesa, ele está com fome, ele está pedindo um prato de comida. E aquele homem ali, irmãos, aquele homem ele negou aquela comida para Lázaro. E certo dia, a Bíblia fala que os dois partiram para a eternidade. Hoje, quando você fala da palavra de Deus para as pessoas, muitas vezes as pessoas não creem, não dão ouvido. Aquele homem, naquela época, certamente ele não cria em Deus, ele pensava que não existiria Deus, ele pensava que não existiria o inferno. E ali ele pensava assim que não precisava de ninguém, porque ele tinha tudo na vida. Ele vestia bem, tinha talvez carro, talvez tinha muitas mulheres ali, tinha um palácio muito bonito, muito dinheiro, não precisava de ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus ele fez os céus, a terra. Deus fez a terra para que o homem nascesse, crescesse e morresse. E aqui que começa a vida com Deus e a vida sem Deus. E Deus ele fez dois caminhos, o caminho do céu e o caminho da perdição. Deus não fez o homem para a perdição, Deus não fez o homem para ir para o inferno. A Bíblia fala assim que só vai aqueles para o inferno, é aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Teve gente que falou para mim assim, mas Deus é ruim, Deus manda as pessoas para o inferno. Deus não manda ninguém ir para o inferno. Deus deixou o homem livre e arbítrio, para que ele possa escolher o caminho que ele quiser andar. Se eu quiser ir lá para os caminhos errados, na prostituição, beber, fumar, Deus não me proíbe, mas só que eu vou sofrer as consequências depois. Deus vai
procura o caminho certo, Deus é na vida dele, Deus é com ele. Então, irmãos, o homem tem que refletir para que ele não venha fazer coisas erradas. Aquele homem rico, a Bíblia fala que ele partiu para a eternidade. E Lázaro também partiu e foi para a eternidade. Lázaro, ele partiu e foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Aquele homem rico não dava nada por ele. E aquele homem rico ali partiu para a eternidade, desceu para o Hades, um lugar quente, de sofrimento, separado de Deus. Ele desceu para baixo. Glória a Deus. Amados irmãos, reflete isso. Muitas vezes tem pessoas que não refletem, tem pessoas que não pensam, só pensa fazer coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes acham que Deus não está vendo, o pastor não está vendo. Às vezes faz muitas coisas nas escondidas, o pastor não está vendo. Mas os olhos de Deus é como uma chama de fogo. Deus, ele contempla no escuro, ele vê a mesma coisa, como se fosse um dia. A Bíblia nos recomenda para que nós venhamos andar conforme a palavra de Deus. Lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer a Cristo, conhecer o Salvador, conhecer um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que tem misericórdia, um Deus que não quer que ninguém se perca. Deus não quer que o ser humano não vá para o inferno, mas Ele quer que o homem reconcilie com Deus, procura ter uma amizade com Deus. Como que faz para nós ter uma amizade com Deus? É na oração, é no jejum. Nós consagrar nossa vida e sempre buscando a Deus. E muitas vezes eu não dou conta, mas o Espírito Santo, ele vai nos interceder, ele vai nos levar à nossa oração perante o Pai. Ele vai dizer para o Pai que, olha Pai, ele está fraco, ele não está dando conta de orar, mas eu estou aqui para interceder por ele. Amados irmãos, ali aqueles dois homens, um foi para a direita e o outro foi para a esquerda. Aquele homem rico desceu para o Hades e ali ele sentiu na pele. Que adianta, irmão, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa lá em Mateus 16, 26. Que adianta, que aproveita o homem ganhar o mundo
aquele homem, irmãos, quando estava ali, quando ele abriu os olhos, ele viu Lázaro no seio de Abraão, e ali ele rogou a Deus e pediu a Deus: Deus, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e pôr na minha língua para refrescar, porque eu estou num lugar de atormento, num lugar de sofrimento. Amados irmãos, ali a Bíblia fala que o inferno é quente, e a Bíblia também diz que depois do juízo final, quando Deus julgar o ser humano, quando passar no dia do juízo, ali vai ser lançado dentro do lago de fogo. O inferno que existe agora vai ser lançado dentro do lago de fogo. E a Bíblia também diz mais: os falsos profetas e a besta, que enganaram muitas pessoas. Tem muitos líderes que vai prestar conta com Deus, porque relaxou, não trouxe uma palavra que estava correta dentro da Bíblia, muitas vezes passou por cima, teve medo de pregar para o povo. Fala assim, tem muitos líderes por aí, mas não, é eu que mando, eu faço do jeito que eu quero. Não é bem assim, irmãos. Nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer o que está escrito na Bíblia, nós temos que obedecer a Cristo, nós temos que obedecer o que está escrito na Bíblia. Então, se não fosse assim, Deus não tinha deixado para que nós examinássemos as Escrituras. Muitos cristãos por aí, irmãos, infelizmente, têm andado de qualquer jeito. Tem muitos líderes de igreja que têm andado de qualquer jeito. Não parece ser um crente. Nós temos que ter uma separação do cristão e da pessoa que não é cristão. A irmã leu aqui pouca hora a diferença do que serve e do que não serve. Tem crente positivo e tem crente relaxado. Tem crente que um pé dentro da igreja e o outro lá de fora. Tem aquele crente que fica falando mal do irmão, fala mal do pastor, em vez dele orar para Deus: ó Deus, está acontecendo isso, deixa que Deus age. Aí ele vai ver uma conversa aqui, vai e põe no ouvido de outro, e assim vai estender. Amados irmãos, havia aquele homem rico, ele desejou que Deus mandasse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e pusesse na língua dele, para que ele refrescasse, porque ele estava num lugar de sofrimento, num lugar de calor. Já pensou, irmãos, nós aqui, um calor aqui chega aí 40 graus, 30 e poucos graus, 35, 30, e nós está aí clamando: mas está calor. E lá, irmãos, no inferno, o tanto que lá é quente, lá é tremendo. Aí Deus fala para ele assim: filho, lembra que você tinha tudo na sua vida, você tinha riqueza, você não pensava que eu existiria, você ali estava, um mendigo lá na sua porta,
ele à sua mesa, você levou um prato de comida para ele, ele estava com fome. Por que você não deu um prato de comida para ele, para que ele saciasse a fome? Amados irmãos, hoje, muitas vezes Deus, Ele testa nós também hoje. Deus manda uma pessoa lá na nossa casa, às vezes até diferente. Você pensa assim, mas essa pessoa aqui está me amolando. Ali pode ser Jesus que está ali na sua porta, fazendo um teste comigo, com você, pedindo ali uma comida ou uma água. Aí tem gente que fala assim: ó, sai daqui, aqui não tem nada para você que não, aqui não tem comida para você que não. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele nos testa dessa forma. E ali, irmãos, aquele homem ali desejava que Lázaro pusesse pelo menos uma gotinha de água na sua boca. E ali ele insistiu de novo com Deus: Deus, eu tenho 5 irmãos, para que não venham para esse lugar de atormento. Lázaro ainda falou atormento, ele estava atormentado ali naquele lugar, sofrendo. Ele estava ali na maravilha, lá no palácio, não tinha calor. Deus, eu tenho 5 irmãos, para que não venham para esse lugar, Deus. Aí Deus vai e fala para ele: filho, lá tem Moisés e os profetas, eles ouçam. Meus profetas estão lá, estão pregando minha palavra. Por que eles não vão lá para a igreja? Olha lá a minha igreja lá, está vendo? Tem muitos que saem na rua convidando as pessoas para ir para a igreja, mas não vai. Tem uns que falam assim: eu estou com dor de cabeça, eu estou esperando fulano, não, eu tenho que sair. Aí tem uns que vai até para os botecos beber. Aí, irmãos, ele vai e insiste de novo com Deus: Deus, ainda que o Senhor faz um dos mortos ressuscitar, e ia ter com eles lá. Aí Deus vai e responde para ele: ainda que eu faço ressuscitar algum dos mortos e fosse com eles lá, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Quantas pessoas hoje aí, que muitos homens de Deus oram com a pessoa, que Deus usa, pessoa às vezes está doente, com lepra, problema do coração, câncer. Às vezes a pessoa partiu dessa vida, o homem de Deus vai lá e ora para ele, e Deus ressuscita ele. Quantas pessoas que já viram isso aí, e eles não procuram vir para a casa de Deus, não procuram escutar a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas nós não podemos abaixar a cabeça, irmãos.
que nós possamos subir ao encontro dele. Ele pode vir agora, pode vir de dia, pode vir de noite. Nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz lá em Mateus 24, no versículo 36 em diante, lá fala sobre Noé. Assim como foi no dia de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Assim como foi na época do dilúvio, Deus mandou chuva na face da terra, encheu a terra de água. Assim também será a vida do Filho do Homem. Na época de Noé, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até os dias de hoje. A igreja podia estar lotada, né, irmãos? O povo não tem desejo. Mas se fazer uma festa aqui, enche de gente. Se tiver aqui o pastor fazer uma janta aqui, aí sim, aí chove de gente assim. Mas é para comer. Mas não é por amor a Cristo. O povo vai atrás de comida, mas não atrás de Deus. Mas quando está doente, aí lembra: ô irmão, você está lá na igreja, ô irmão, você ora para mim, ô pastor, o senhor ora para mim, eu estou passando dificuldade, não tem nada aqui em casa para comer, fulano está doente, eu também estou doente. Ô pastor, o senhor podia orar para que o senhor venha orar para que Deus venha me curar. Mas não faz um compromisso, não tem desejo de ir para a igreja para ter um compromisso com Deus, mas só pensa que Deus venha curar ele. Aqueles 10 leprosos, quando Jesus curou ele, era 10, não era? Era 5. Era 10? Mesmo? E quantos voltou para agradecer? 9? Só um, né? Pois é, irmãos. Era 10 homens que estavam doentes, leprosos. E foi só um que voltou para agradecer Jesus. Aí Jesus falou assim: ué, só você que veio. Cadê os 9? Pois é, irmãos, é falta de gratidão, né? Glória a Deus. Eu agradeço nessa noite essa oportunidade.